Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato aqui da Interativa Educação e Engenharia. Hoje, como sugestão de vídeo que eu recebi do Rock Júnior, ele falou assim: Mari, fala pra gente um pouquinho como foi sua trajetória aí de vida na faculdade para dar uma animada na gente. E eu achei muito legal e vim falar sobre isso hoje com vocês, um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional, né? Elas se mesclam porque afinal eu sou uma única pessoa, né? Sou uma única Mariana, então vim tratar um pouquinho sobre a minha trajetória, quem sabe consigo animá-los quem sabe consigo animá-los um pouquinho, tá? Antes da gente começar, claro, eu preciso deixar bem claro aqui com vocês, gente, que eu não venho de família de posses, tá? Eu não venho, meus pais não têm influência ali no meio em que eles vivem, né? Não completaram, então, das filhas, eu sou a primeira a fazer, das filhas e netas, eu sou a primeira a ter ensino superior, tá? Na minha família. Não, meus pais não têm influência, o meu pai estudou até a quarta série, a minha mãe fez supletivo depois, inclusive quando eu estava estudando, eu ajudei ela a concluir aí os estudos, o supletivo, né? Eu que ajudava ela a fazer a redação, só que coisa, né? Fazer conta, redação. Então, eu parto dessa premissa, tá? Que é uma premissa muito parecida, muito próxima com muitas, mas muitas pessoas nesse Brasilzão de meu Deus, tá? Então, é muito próximo, né? Porque no Brasil a gente sabe, né, a desigualdade reina, e eu sei que eu tenho alguns privilégios, né, mesmo sendo, vindo de família mais humilde e tal, eu sei que eu tenho alguns privilégios, né, já tive muitos privilégios e continuo tendo eles, mas eu acho que é interessante mostrar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu não nasci em berço de ouro, tá? Alguns podem pensar nisso, não, muito pelo contrário. Eu tive que batalhar e continuo batalhando todos os dias para ter o que eu tenho, para ser uma pessoa melhor, para ter, né? Para ser e para ter também, tá? Pois bem, né, gente? Então vamos começar. Então, lógico que para eu falar da minha trajetória, eu tive que escrever aqui alguns tópicos para ir relembrando, tá? Porque de fato é muita coisa no alto aí dos meus 35 anos, né? Então vamos lá. Então eu falei da minha família, desde pequena eu gostava de estudar, eu gosto muito de estudar, né? Então isso é um ponto. Eu não vou falar assim, nossa, que faz toda a diferença, mas ele faz a diferença, porque se você não gosta de estudar, e o que é, gente, quando a gente fala assim, eu gosto de estudar, é que eu gosto de conhecer, eu gosto de saber das coisas, de conhecer, e eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei tudo, né? Porque uma coisa quando a gente fala assim, eu gosto muito de estudar, é porque eu reconheço o que eu não sei. E o que eu sei é pouco perto do que outras pessoas sabem, né? O que eu sei é o que eu sei é muito pouco perto do vasto campo de conhecimento aí, de todos os conhecimentos e os níveis de conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que eu desde pequena gostava e gosto muito de estudar, né? E eu acho que isso ajuda muito, ajuda porque eu não tenho preguiça de aprender, né? Eu não acho que o que eu sei tá bom, eu sempre quero mais, né? Eu quero sempre mais, tá? Sempre mais conhecimento, sempre mais adquirir novas habilidades e tal. E aí, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que esse conhecimento todo a gente aplica ele em absolutamente tudo que nós fazemos, tá? Então, claro, ó, já estou aqui no vídeo. Se você não está inscrito, já sabe, né? Já senta aí, se inscreve, ativa a notificação. Por aqui a gente tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros, educação e engenharia também. Temos o interativaportal.com.br, a gente tem o blog, tem os cursos ali que vocês podem ficar sabendo, se inscrever na nossa newsletter. Aqui na descrição do vídeo também tem muitos links interessantes, importantes, né, para os nossos grupos do Telegram, no WhatsApp, nos nossos cursos, aqui pela Interativa, enfim, tá? Aqui na descrição do vídeo vocês encontram, e eu tô lá no Instagram também, o meu perfil pessoal é o mariana.burato, e o perfil da Interativa, @interativa.engedu, vocês podem nos seguir por lá, certo? Então, vamos lá, continuando da minha trajetória, né? E aí, olha só que interessante, isso aqui eu vou deixar para falar um pouquinho no final. Quando eu falei para vocês que eu venho, então, de uma família humilde e tudo mais, isso me ajudou a formar, me ajudou a formar, né? O que acontece? Pautou muitas coisas das minhas escolhas. Por quê?
Embora eu venha de um lar humilde, não sei o quê, nunca, graças a Deus, nunca me faltou comida, né? Eu não tinha luxos, mas eu tinha comida, arroz, feijão, né? Isso aí a gente tinha, não tinha luxo, né? Mas tá tudo bem, né? E que bom que foi assim. Mas eu via muitas, durante a minha trajetória, eu via muitas brigas, né? Eu via algumas brigas por conta do dinheiro mesmo, né? Financeiro. Via meu pai, a minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, eu tenho mais duas irmãs também. Minha mãe retornou ao trabalho, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, né? Nesse período, ela ficou trabalhando em casa, né? Quando eu falo trabalhando em casa, é o do lar, como a gente fala, né? Mas é um trabalho é muito trabalho trabalhar em casa, tá, gente? É muito trabalho ser dona de casa, dona do lar, ali, né, gerenciar essas coisas e tudo mais. Enfim, pois bem. E aí, o que acontece? O meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, muito, gente, muito trabalhador, e ele sempre ficava muito tempo nas empresas. Só que o que acontece? A empresa quebrava, saía do Brasil, enfim, fechava, mandava todo mundo embora. E aí ficava aquela inconstância, né? Ah, meu Deus, que medo, não tenho dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu cresci com isso, eu não queria passar, eu cresci vendo essa situação e eu não queria passar por isso. Tá? Então, ter essa situação muito clara, e claro que antigamente eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, mas eu não queria passar por isso. Tá? Então, quando a gente está no meio ali, e o homem é produto do meio, tá? O homem é produto do meio. Dependendo do meio em que nós estamos, a gente pode pegar aquilo lá, internalizar para nós e seguir o mesmo caminho, ou você pode olhar e falar assim, pô, quero fazer um negócio diferente, porque eu não quero passar por isso aí, não. Isso aí não tá bom, né? Isso não tá bom, tá? Então, as escolhas que eu tive no âmbito profissional foram sempre nesse sentido, tá? Então, por isso que hoje em dia as pessoas falam assim, Mari, mas como que você consegue dar conta de tudo, de fazer um monte de coisa? Nossa, é interativa, é aula em universidade, é canal, é blog, é não sei o que, é investimento em tal lugar, é não sei o que lá, porque simplesmente eu não vou colocar os meus ovos em um único lugar e correr o risco de passar aperto depois. É simplesmente por isso, tá? Correr o risco de passar um aperto que eu vi os meus pais passando e que eu passei também enquanto eu era mais jovem. É só por conta disso, tá? É isso, para resumir o rolê, tá? Então, o que acontece? Vendo isso, quando eu ia entrar no ensino médio, eu tinha duas opções. Ou fazer o ensino médio normal, né? Só o ensino médio, tipo, o estudo normal, ou fazer o ensino médio com o técnico, concomitante, tá? E eu optei por fazer o concomitante. Na época, minhas amigas todas fizeram o ensino médio normal, tá? Só eu fui lá, a diferentona, fazendo ensino técnico, porque na minha cabeça eu queria sair do ensino médio já com 17, 18 anos, tendo um trabalho, porque eu precisava trabalhar, precisava ajudar em casa, queria pagar minhas contas, queria ter as minhas coisas, né? Eu sempre gostei de ser muito independente, eu gosto, inclusive, até hoje, de ser independente, tá? Enfim, e aí eu fui fazer o técnico no CEMEP, em Paulínia. Se alguém, gente, me conhece de lá, vão estar ouvindo, conhece a escola, estudou lá, enfim, coloquem aqui, né? Acho que Centro de Educação, Osmar Passarelli Silveira, acho que era uma coisa assim, acho que é isso. Eu não pesquisei para fazer esse vídeo aqui. E, enfim, eu fiz os 3 anos do ensino médio junto com o técnico em informática, pasmem vocês, né? Lá tinha duas opções, ou era informática ou era pedagogia, educação infantil, era um negócio assim, e eu não queria seguir por essa linha de educação infantil, porque eu não tinha muita paciência com criança, tá? Então, eu desenvolvi essa paciência com criança com a Maria Joana, tá, gente? É isso, tá? Desenvolvi a paciência com ela, tá bom? Mas, na época eu tava lá com 17 anos, imagina, né? Agora tem mais de 17, então muita coisa mudou também. Pois bem, fiz lá os 3 anos de informática, super legal, estagiei na área, nossa, que legal, era isso aqui, gostava muito, ainda não sabia se era aquilo que eu queria fazer, tá? Tinha as minhas dúvidas, nossa, será que é isso? Nossa, vou seguir por essa área mesmo, não sei o que lá. Enfim, né? Pois bem, 3º ano lá do colegial, o que eu vou fazer? Vou fazer faculdade. Eu sabia que eu ia fazer faculdade, gente. Como eu não tinha ideia nenhuma, mas eu sabia que eu ia fazer faculdade. E eu queria fazer uma faculdade, eu não queria pagar. Eu falei assim, puta, eu não quero pagar, eu quero fazer uma. Então, para eu não pagar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma faculdade pública.
Tá bom. Aí, outra entrave, né? Falei assim, nossa, faculdade pública. E eu moro em Campinas, São Paulo. Gente, aqui a única faculdade pública que tem é a Unicamp, né? A Universidade Estadual de Campinas. Falei, pô, vou fazer uma universidade pública, legal. Eu morava em Barão Geraldo, que é o local onde tem a universidade, né? Embora em Barão, todos os bairros, né? Tem a parte rica, que é ali onde fica a Unicamp, os bairros afins ali, e a parte mais pobre, né? Que a gente costuma falar. Eu morava na parte pobre, tá, gente? Né? A gente fala que é Barão, o pessoal, nossa, Barão e tal, né? Se quer alguém de Campinas aqui, já vai saber, vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim. Pois é, já está enorme o vídeo aqui. Se você está gostando da minha história, já coloca que estou gostando, conta mais, né? Enfim, depois você me fala que você assistiu até o final também. Pois bem. E aí, para eu fazer uma universidade para eu não pagar, porque eu podia entrar com bolsa numa universidade privada, mas a bolsa, no meu ponto de vista, eu tinha que pagar depois. E é assim que é, né? E eu não queria isso. Eu falei, gente, não quero pagar, não quero pagar. Só que aí a gente tem um entrave. Por quê? As universidades públicas, os cursos das universidades públicas, a maioria dos cursos, eles são diurnos, ou seja, eles são o dia todo. Não tem essa coisa de, o curso é matutino ou o curso é vespertino. Não, o curso é diurno, ou seja, um dia você tem aula de manhã, outro dia você tem aula à tarde, outro dia você tem aula a manhã toda, outro dia você tem aula da 1 às 3, outro dia você tem aula a tarde toda, não tem aula... Ou seja, muito... Para eu fazer um curso diurno, eu não poderia trabalhar. Eu não teria condição de trabalhar. Por quê? Porque todo trabalho exige o quê? Uma pessoalidade, exige ali uma habitualidade, né? Precisaria estar, via de regra, sempre e tal. Eu falei, pô, e aí ferrou. Quais são os cursos que tinham na Unicamp? Tinha os cursos de tecnologia, tinha os cursos de licenciatura, né, que eram na Unicamp Campinas, ou os cursos de tecnologia que eram na Unicamp Limeira, né? O campus lá do CESET, Centro... não lembro, de tecnologia, alguma coisa assim, tá? O CESET virou faculdade de tecnologia alguns anos depois também. E aí eu falei, pô, então vou prestar tecnologia. Na época eu já namorava o meu atual marido, que é o professor Jonathan, que vocês conhecem, que vocês devem conhecer e já devem, se não conhecem, já sigam o canal dele, vou deixar o link aqui para vocês, o canal do professor Jonathan. Ele é engenheiro civil também e o conteúdo dele é muito, mas muito técnico. Eu vou deixar o link aqui, vocês vão adorar. Depois vocês me contem, tá? Pois bem, na época ele já fazia CESET, e fazia tecnologia da construção civil, porque ele sempre seguiu nessa área, né? Ele sempre fez técnico de edificações, depois entrou para a área e tudo mais. Também passou em engenharia civil na Unicamp, não pôde fazer porque entrou, porque teve, né? Foi obrigado a coisa do exército lá. Enfim, depois ele voltou para fazer tecnologia, que coisa, né? Enfim. Aquelas coisas que vão acontecendo na nossa vida e a gente não sabe o porquê, a gente só vai descobrir depois, ou às vezes nem descobre, a gente aceita que dói menos, tá? Pois bem, gente, aí a gente já estava namorando na época, e eu falei, por que você não presta, então, construção civil? Eu falei, mas nossa, construção civil, você é pedreira, né? Que preconceito na minha cabeça. Você é pedreira, nossa, que coisa, que é isso? Tá bom. Então, aí na Unicamp, a gente tinha a opção de escolher 3 cursos, né? E a gente tinha tecnologia lá, informática, e construção civil e saneamento ambiental. Eu não queria fazer saneamento ambiental, não era minha praia, mas de toda forma a gente conseguia colocar as opções, porque conforme as notas de corte, a nota que você tinha no vestibular, você era direcionado, ele passava ou não ali em alguns cursos. Pois bem, prestei primeira opção informática, segunda construção civil, terceira saneamento ambiental, e dentro da Unicamp, como qualquer outra instituição de ensino, a gente consegue pedir o remanejamento dos cursos. Então, assim, falar, se não der certo, poxa, a gente vai tentando fazer o remanejamento. Claro que é um processo muito difícil, mas que não é impossível. Pois bem, prestei lá, não passei em informática, claro. Na época, gente, a gente está falando em 2004, 2005, era o auge. Todo mundo queria fazer coisa de informática. Todo mundo, porque era o auge mesmo, né? Imagina vocês que, a partir dos anos 2000, que a gente tem ali aquele boom de internet, não sei o que lá. Até então, tanto é que quando eu entrei na faculdade, gente, eu tinha a gente mandava SMS, sabe? Tipo, não tinha Wi-Fi, não existia essas coisas. Enfim, sobre isso eu quero fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, mas enfim. Pois bem, passei para construção civil, né? E as pessoas me perguntavam,
mas você vai fazer, mesmo não sendo um curso que você quer? Eu falei, meu amor, eu passei na Unicamp, meu coração, é lógico que eu vou fazer. O máximo que vai acontecer é eu não gostar do curso, pedir a transferência, eu não gostar do curso, ter que fazer, estudar de novo e prestar um outro vestibular. E lembrando que nesse período eu não fiz cursinho. Eu estudava muito, né? Então eu trabalhava junto, eu fazia uns freelance ali, né? Fazia o serviço de motoboy pro meu tio, que tinha um escritório de contabilidade. Então eu fazia, tipo, ia na Receita Federal para ele, entregava documentos, sabe? Fazia serviço de boy mesmo. E ele me ajudava financeiramente, né? Era uma ajuda, claro. Mas eu tinha lá uma virtualidade, enfim, uns PF, né? Tá? Saía para estudar, essa coisa toda. Então, eu estudei muito, como eu fui muito estudiosa, eu era uma das primeiras alunas da sala e essa coisa toda. Então, para mim, foi mais tranquilo, mas ainda assim era desafiador, né? Eu tive que estudar sozinha, eu não tinha condição de pagar um cursinho. Ou seja, eu passei na Unicamp sem pagar cursinho também. Então, as pessoas me perguntavam, você vai fazer? É lógico que eu vou fazer. Mas é óbvio que eu vou fazer, eu não tinha a menor possibilidade de eu não fazer o curso, certo? E aí eu entrei na faculdade, amei, falei, gente, que maravilhoso isso aqui, nossa, que... Tive muita dificuldade, né? Principalmente com as disciplinas de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, física, peguei DP de física 1, né? Que atrasou o meu curso, porque o curso de tecnologia era um curso de 4 anos, eu fiz em 5, fiz de 2005 a 2010, né? Para ter me formado em 2009, não consegui, por conta dessa DP, enfim, não sei o que lá. Tive um monte de dificuldade, um monte, muitas, várias, tá? As dificuldades que vocês passam, eu também passei por elas. E passa, tá? Passa, a gente passa por isso e fica aí na história, fica pra gente contar a história. Pois bem, quando eu estava finalizando o curso, antes de finalizar, eu já estava percebendo, e vocês se lembram, eu me formei em 2010, e a partir de 2008 a gente teve lá um incentivo, né, as políticas públicas habitacionais, então principalmente Minha Casa Minha Vida, que saiu. Quando eu me formei, o Brasil era um canteiro de obras, tá? Era um canteiro de obras, fazia obra, nossa, tinha obra, cada esquina assim tinha uma obra, tá? Só que o que acontece? O mercado, ele não gostava, ele atrelava o tecnólogo equiparava o tecnólogo ao técnico. Então, o salário era ruim, embora eu pudesse projetar como um engenheiro, por exemplo, tá? Eu tinha essa atribuição. O que eu tive que fazer? Engenharia, né? Falei, pô, vou ter que fazer engenharia, tá? Fui fazer, como que eu faço com engenharia? Eu faço a complementação. Fiz a complementação na Metrocamp, que atualmente é a Unimetrocamp, que é inclusive a instituição de ensino que eu leciono aqui em Campinas, tá? Fiz a complementação do curso, que é você cursar outras disciplinas que você não cursou, né? Então, a gente tem a carga horária, a carga horária, o conteúdo programático ali, então vai fazendo a equivalência das disciplinas que você já cursou, aquelas que faltam cursar, você cursa, e vida que segue, sai com o seu diploma de engenheiro civil, tá? Eu cursei e consegui fazer essa complementação em um ano. E eu fui a única aluna do curso da instituição que consegui cumprir essa grade de um ano, tá? Eu fazia disciplina pelo ladrão, tá? Eu tinha disciplina sábado à tarde, tinha disciplina sábado de manhã, tinha disciplina todas as noites. O que tinha? Tinha disciplina EAD. E olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. E aí eu paguei, né? Falei, tive que pagar, não teve jeito. Paguei, vida que segue, beleza, maravilhoso, né? Então, eu também tive muitos desafios. Eu costumo falar com o Joe, a gente brinca bastante, né? Falei, gente, a gente trabalha sob pressão, não é possível, né? E aí, TCC também, fiz o TCC, essa coisa toda, né? A gente costuma brincar que a gente trabalha sob pressão, porque eu mantive as minhas notas todas num padrão muito, tipo, acima de 8, o que foi muito bom, né? Então, aí a gente se formou, beleza. Aí, em 2011, pá, me formei ali, final do ano, engenheira civil. Ótimo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, né? E aí, deixa eu ver o que mais. Peguei disciplina pelo ladrão, tive as mesmas dificuldades que vocês encontram. Quando eu me formei em 2011, também continuei tendo dificuldade, né? O mercado estava bombando, e aí, estava bombando de obra. Eu falei assim, mas não tinha emprego para todo mundo. E aí, como que a gente faz? Né? E aí, eu tive que me reinventar de novo. Fiquei 2 anos, ou fiquei 1 ano e meio parada, né? Parada, que eu falo sem estudar, né? Eu falei, ai, nossa, agora eu vou descansar. Gente, em 2012 eu estava fazendo a minha pós. Né? Primeira pós que eu fiz em corporação imobiliária, acho que era esse o nome, mercado imobiliário, acho que é um negócio assim. Corporação imobiliária, nem lembro, pra vocês terem uma ideia, né? 2012.
Aí foi, de 2013 comecei, tive uma experiência de lecionar para o colégio técnico, que eu gostei muito, aí que eu falei assim, gente, quero seguir para esse ramo da docência, porque eu amei. Só que a docência com adolescentes, ela é muito complicada, né, gente? Ela é difícil, assim, sendo bem sincera com vocês. E aí fui convidada, terminei a pós, fui convidada no final de 2014 a lecionar no ensino superior, onde eu estou até hoje, né? Desde 2015. E aí, 2015, 2017, entrei no mestrado em educação, 2017, 2018, para tentar respostas, né? Foi buscar respostas que eu não tinha na engenharia, de por que o engenheiro civil sai não se achando engenheiro civil, tá? E aí, gente, depois disso, não depois disso, né? Toda a minha trajetória eu sempre me pautei pela questão que eu falei anteriormente para vocês, né? Eu não quero que que a situação se repita, né? Eu não quero ter que escolher entre A ou B, quero ter a possibilidade de escolher, de fazer os dois, ter as duas possibilidades. Então, por isso que atualmente eu faço N coisas, né? E faço muito bem, obrigada, tá? Eu faço muito bem, obrigada, por sinal, tá? Porque quando eu me comprometo a fazer algo, da mesma forma que eu me comprometo a estar aqui no YouTube com vocês toda semana, 2 vezes por semana, é um compromisso, tá? Então, eu vou cumprir esse compromisso. E se caso eu não conseguir, eu vou avisar com antecedência. Mas tudo que eu me comprometo, eu vou lá e dou meu sangue para fazer. E é por isso, assim, sabe? Então, a minha trajetória, até então, ela foi pautada por conta disso. Então, por isso que eu faço tudo o que eu faço, né? Eu quero fazer de tudo, quero conhecer cada vez mais, quero aprender cada vez mais, quero disponibilizar, quero partilhar esse conhecimento que eu aprendo com vocês, que inclusive foi um motivo pelo qual eu comecei a fazer o canal, que eu queria falar sobre coisas que a gente não via na faculdade, eu não via ninguém fazendo. Eu falei, gente, mas eu não via ninguém fazendo. Eu falei, nossa, oportunidade de negócio. Não. Eu falei, não, eu quero ouvir essas pessoas falar. Eu gostaria muito de ouvir sobre isso. Como eu não encontrei, então eu vou falar. Simples assim, né? E aí, quando eu comecei, claro, fui taxada. Aí, vai lá, blogueirinha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que tem. Ixi, gente, sabe? Mas espero aqui ter animados. Ficou enorme o vídeo que eu tô vendo aqui, 20 minutos por aí. Eu espero, né, que com você vendo a minha trajetória e que não tem, claro, a pretensão nenhuma de falar que é maior, que é melhor ou pior do que outra trajetória, claro que não, longe de mim. Mas, quem sabe, consiga te ajudar, consiga te animar, como o Rock sugeriu aqui, né? Sabe, que você, por mais que você esteja passando por tempos ruins ou tempos difíceis, ou venha de um ambiente que não é tão bom, né? Ou que você vê um ambiente ali, às vezes com brigas, um ambiente de falta, né? Um ambiente onde essa questão financeira ela é muito forte, mas você pode quebrar isso, né? Você tem essa condição de quebrar, porque você pode olhar e falar assim, pô, eu quero seguir, quero ser igual, e como nós somos produto do meio, ser igual fica perpetuar aquela situação, gente, é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil. Quebrar uma determinada situação, que é muito mais difícil. É muito mais. Mas muito mais mesmo. Mas se você acreditar e falar assim, poxa, eu acho que eu consigo. E, sabe? E não criar, como que eu falo? E não criar, assim, tipo, as dificuldades. Porque dificuldade você já vai ter, tá? Já tem um monte de dificuldade. Mas acreditar é um primeiro passo. E quando eu falo isso sem ser piegas. Por quê? Quando eu falo assim, olha, eu queria passar na Unicamp, eu queria passar numa universidade pública, eu só prestei Unicamp, eu não prestei USP, não, porque eu não tinha dinheiro para pagar. As inscrições são muito caras. São muito caras, né? E eu falei assim, vou prestar Unicamp porque eu tô aqui, do lado, poxa, daqui de Campinas para Limeira, e não sei o que lá. Não paguei a faculdade, mas paguei o ônibus, né? Porque eu também não fui morar lá, tava morando aqui em Campinas, né? Eu sabia, tipo assim, eu vou passar. Como? Gente. Mas é muito difícil. Porque é muito concorrido. Mas é muito difícil, é muito concorrido mesmo. Mas sabe, quando eu tinha certeza, E a mesma coisa que eu falo hoje para vocês é o que eu acredito. Eu tenho certeza que tudo que eu faço vai dar certo. Como vai dar? Gente,
como é um outro rolê, tá? Como é um outro rolê. Mas se eu parar para pensar em todas as dificuldades que a gente tem para fazer alguma coisa, eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Aquela pessoa que quer fazer alguma coisa e fala assim, ai, mas é tão difícil, ai, mas é tão aqui. Então, mas é difícil para você, é difícil para a maioria das pessoas, tá? No coração. É muito difícil. Mas se a gente acreditar de verdade, tá? Que vai dar certo. E, obviamente, né? Não só acreditar, mas que a gente olhar e falar assim, não, vai acontecer. Por mais dificuldade que a gente tenha, porque nós temos muitas dificuldades, gente, as coisas acontecem. E claro que não é da noite para o dia, porque para eu conquistar as coisas que eu conquistei até hoje, para conquistar o que eu quero conquistar, eu vou levar tempo para fazer isso, né? Então, quando vocês falam assim, Mário, sair da faculdade, ou Mário, eu quero entrar na faculdade, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, meu anjo. Todo mundo vai entrar na faculdade com medo, tá? Principalmente uma faculdade de engenharia. Ela não é fácil mesmo, né? Não é, mas ela vai te abrir oportunidades. Se você estiver observando tudo que está ao seu redor, ela vai te abrir oportunidades. Agora, você entrar na faculdade lá achando que se saiu, você já está formado, nossa, não preciso estudar mais, eu sou o alecrim dourado, aí, de fato, as dificuldades vão poder... Tem mais chance de te deixar cabisbaixo, digamos assim, tá? Tem mais chance de te deixar cabisbaixo. Mas se você acreditar, falar, mano, tô com medo, eu vou comer medo mesmo, meu sonho, vou fazer acontecer. Eu vou pedir ajuda, se eu sentir que eu preciso pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Vou me formar, vou me inteirar como que tá o mercado. Poxa, você, além, e a gente precisa, né, além, e vou acreditar que vai dar certo, independente das dificuldades, porque uma coisa é a gente ser utópico e outra coisa é a gente ver o que está acontecendo, ou na real está acontecendo tal coisa, tá ruim, tá? O que eu faço para transpor isso? Eu vou acreditar que vai dar certo, e eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou agir para que aquilo dê certo de fato, né? A dificuldade vai estar, ela vai continuar. Mas aí a gente vai transpondo ela aos poucos. E isso, meus queridos, leva tempo também. Então, agora, no momento que eu faço esse vídeo para vocês, que eu tenho toda essa minha carreira, né? Então, eu já sou formada há 10 anos, atuando na área desde o meu segundo ano de faculdade, que isso aí, como que foi minha trajetória profissional, eu vou falar para vocês depois, né? No meu segundo ano de faculdade, então, já tenho o quê? 14 anos, 14, 15 anos de profissão, né? Atuando, de experiência profissional. Aí, do alto dos meus 15 anos de profissão, 15 anos de experiência, a gente não consegue da noite para o dia. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com uma tranquilidade de que esse momento que você está passando, ele vai passar. Ele vai passar. Essa dificuldade que você está passando, ela vai passar. Tá? E aí você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, olha tudo que eu transpus. Olha a minha história, olha que bonito. Né? Não é melhor nem pior, mas é uma história bonita porque é sua. Né? E a gente tem que, quando a gente se apropria dessa nossa história, gente, as coisas andam muito, certo? Depois vocês me contem aqui, eu vou encerrando, né? Me falem aqui se vocês assistiram até o final, Mari assistiu até o final, ou que vocês gostaram, se você se ajudou, se animou, vocês desculpem, né, gente? Ficou enorme, porque é muito difícil a gente... Agora que eu vi que eu tô com cabelo aqui vai ficar com cabelo mesmo. É muito difícil a gente falar sobre 15 anos, por exemplo, de profissão, sem falar de uma maneira rápida, né? Sem resumir aqui. Enfim, espero que vocês assistam até o final, me contem o que acharam. Claro, fica o meu convite aqui para vocês. Se você não é inscrito e gostou da minha história, gosta de aprender sobre conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional, conteúdo que você não vê durante a sua graduação, não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Se você chegou aqui, meu muito obrigada. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você já me segue em outras redes sociais, meu muito obrigada, de coração. É uma alegria poder partilhar o conhecimento com vocês. Certo? Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.